Difícil de acreditar, mas os tecelões sociais constroem ninhos gigantes. Essas aves incríveis, conhecidas cientificamente como Philetyrus socius, vivem no sul da África e têm um talento único para a arquitetura. Elas criam enormes ninhos comunitários que podem chegar a vários metros de altura, tornando-os alguns dos maiores ninhos de pássaros do mundo. Cada ninho é uma estrutura complexa, feita de gramíneas e galhos, habilidosamente entrelaçados para formar câmaras aconchegantes que abrigam dezenas de pássaros ao mesmo tempo. Esses ninhos não apenas protegem contra predadores e intempéries, mas também criam um ambiente social único para as aves. Como habitantes comunitários, os tecelões sociais ajudam uns aos outros a alimentar os filhotes e a manter a casa em comum, demonstrando um exemplo incrível de cooperação na natureza. Imagine como são esses altos ninhos na natureza. Que espetáculo! Vamos revelar a verdade sobre a memorização. Pesquisas mostram que, em 1 hora após aprender algo novo, uma pessoa pode esquecer cerca de 50% dessa informação. Essa estatística interessante destaca quão passageiras são nossas memórias se não trabalharmos ativamente com o que acabamos de aprender. Imagine que você passou horas se preparando para um exame e, em seguida, esqueceu metade do material logo depois. É por isso que a revisão regular é tão importante para uma melhor memorização. Ao repetir a informação várias vezes, ajudamos nosso cérebro a fortalecer as conexões neurais que formam nossas memórias. Métodos como repetição espaçada, resumos e ensinar a outros podem ser muito úteis. Por exemplo, se você está aprendendo um novo idioma, praticar o vocabulário diariamente, em vez de tentar memorizar tudo de uma vez, traz resultados muito melhores. Então, da próxima vez que você aprender algo novo, não se esqueça de voltar e revisar. Seu cérebro vai agradecer e você vai lembrar muito mais. Quais estratégias você usa para manter as informações frescas na sua memória? Você sabia que o Microsoft Solitaire foi criado por um estagiário? No início dos anos 1990, Wes Cherry era um estudante universitário que fez um estágio na Microsoft. Durante esse período, ele desenvolveu um dos jogos de computador mais famosos, o Microsoft Solitaire. Este jogo de cartas simples, mas envolvente, rapidamente se tornou popular entre os usuários do Windows, ajudando muitos a aprender a usar o mouse e a interface gráfica de seus computadores. Apesar de milhões de pessoas jogarem Solitaire, trazendo alegria e entretenimento durante as pausas, Wes Cherry não recebeu nenhum reconhecimento por sua criação inovadora. Sua história destaca um aspecto interessante do mundo da tecnologia, onde ideias inovadoras podem surgir de lugares inesperados, muitas vezes passando despercebidas. Você consegue imaginar criar um jogo que diverte milhões, mas não ser recompensado por isso? Você consegue imaginar que os gatos podem beber água do mar? É verdade. Os gatos têm adaptações incríveis, e uma das suas características mais legais é a capacidade de se hidratar usando água salgada. Enquanto a maioria dos animais ficaria desidratada ao beber água do mar, os gatos desafiam essa lógica. Seus rins são extremamente eficientes em filtrar o sal, permitindo que eles aproveitem a água para se hidratar sem ficar doentes. Essa habilidade notável provavelmente vem de seus ancestrais selvagens, que viviam em ambientes áridos onde a água doce era um luxo. Nessas condições difíceis, conseguir usar água salgada era crucial para a sobrevivência, tornando os caçadores adaptáveis. Hoje, os gatos domésticos preferem água doce, mas essa habilidade única destaca sua resiliência evolutiva. É fascinante pensar em como criaturas como o gato selvagem africano prosperaram em paisagens desérticas, muitas vezes dependendo do orvalho e de um gole ocasional de fontes de água salgada. Então, da próxima vez que você ver seu gatinho lambendo água, lembre-se, eles não são apenas companheiros adoráveis, são sobreviventes com uma linhagem notável. Essa característica intrigante serve como um lembrete das estratégias inteligentes da natureza para a sobrevivência, mesmo quando surgem desafios como a escassez de água. Marcas de luxo como Louis Vuitton, Chanel e Gucci não apenas criam estilo, elas têm um impacto significativo nas tendências de moda globais e simbolizam riqueza. O mercado de luxo está crescendo rapidamente e, segundo previsões, até 2025, seu valor deve ultrapassar 450 bilhões de dólares. Esse crescimento é impulsionado por vários fatores, incluindo a demanda crescente dos consumidores e o desenvolvimento de países como a China, onde a classe média em ascensão busca produtos de luxo.
Com o aumento do número de pessoas que desejam itens de alta qualidade e moda, as marcas de luxo estão adaptando suas estratégias de marketing para atrair novos clientes. Elas frequentemente definem tendências que depois se espalham pela moda popular, transformando itens exclusivos em essenciais do dia a dia. Desde desfiles de moda até campanhas publicitárias com celebridades, essas marcas criam um burburinho que molda nossa percepção de estilo e status. Com as redes sociais amplificando sua influência, é interessante ver como os produtos de luxo não apenas representam riqueza, mas também afetam o que vestimos e almejamos. Portanto, da próxima vez que você ver esses logotipos icônicos, lembre-se de que eles fazem parte de uma conversa ampla e em evolução sobre moda e identidade. Vamos falar sobre o consumo de giz. Muitas pessoas não sabem que o giz, composto principalmente de carbonato de cálcio, é tecnicamente comestível em pequenas quantidades. Embora não seja tóxico, comer giz pode causar problemas digestivos desagradáveis. Mas por que alguém teria vontade de comer giz? Esse desejo pode indicar uma condição chamada pica, onde as pessoas sentem uma forte vontade de comer objetos não comestíveis. Em algumas culturas, o giz tem um lugar especial, e até é usado em rituais, mas isso não o torna seguro para um lanche regular. O consumo frequente de giz pode levar a problemas de saúde mais sérios, então é melhor deixá-lo para escrever em calçadas ou lousas. Se você ou alguém que você conhece sente vontade de comer giz, é aconselhável procurar um médico. Comer alimentos seguros e nutritivos é importante para a sua saúde geral. Obsidiana é um vidro vulcânico natural, conhecido por sua afiação. Quando quebrado, forma bordas com apenas algumas moléculas de espessura, tornando-se muito mais afiado que o aço ou qualquer lâmina moderna. Essa característica única surge do resfriamento rápido durante erupções vulcânicas, que impede a formação de cristais. Devido à sua afiação, a obsidiana foi usada por civilizações antigas para fazer ferramentas de corte e armas, mostrando sua eficácia tanto na vida cotidiana quanto na sobrevivência. Até na medicina moderna, a obsidiana é utilizada para fabricar lâminas cirúrgicas, graças à sua precisão. Imagine segurar uma ferramenta que pode cortar com tanta delicadeza. Não é surpresa que os mestres ainda valorizem a obsidiana. A beleza e a funcionalidade da obsidiana a tornam não apenas uma maravilha geológica fascinante, mas também nos lembram de como as pessoas usam habilmente a força da natureza. Você sabia por que os cães machos levantam as patas? Os cães machos são conhecidos por levantar as patas mais altas ao urinar. Esse comportamento não é apenas uma estranheza, ele tem um propósito importante. Ao direcionar o jato para superfícies mais altas, eles deixam seu cheiro em um nível mais elevado, sinalizando sua força e domínio sobre outros cães. Curiosamente, alguns cães selvagens na África fazem isso de forma ainda mais evidente. Para parecerem maiores diante dos concorrentes, eles às vezes sobem em árvores antes de urinar. Esse comportamento único destaca a importância de deixar o cheiro para a comunicação entre os cães. O cheiro é uma maneira de os cães informarem sobre sua presença, marcarem território e comunicarem aos outros sobre sua saúde ou humor. Enquanto os humanos usam palavras, os cães dependem de seu poderoso olfato para trocar informações. Então, da próxima vez que você ver um cão macho levantando a pata, lembre-se de que ele não está apenas indo ao banheiro, ele está enviando uma mensagem importante no mundo dos cães. Difícil de acreditar, mas as veias também precisam de válvulas. Essas válvulas especiais desempenham um papel importante nas nossas pernas, onde a gravidade dificulta o movimento do sangue para cima, em direção ao coração. Quando você está em pé ou andando, a gravidade puxa o sangue para baixo, e é aí que as válvulas entram em ação. Elas funcionam como pequenas portas, fechando-se para evitar o fluxo reverso do sangue e garantindo que ele siga na direção certa, para cima. Mas não é só isso. As veias são bastante flexíveis. Elas podem se contrair ou se expandir, mudando de tamanho para aumentar ou diminuir o fluxo de sangue e a pressão. Essa capacidade é especialmente importante durante atividades físicas, como correr ou andar de bicicleta, quando seus músculos precisam de mais sangue rico em oxigênio. Você não está apenas parado, seu corpo está constantemente se adaptando para que tudo funcione bem. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se de que essas pequenas válvulas estão trabalhando arduamente nos bastidores. Vamos revelar a verdade sobre a Mona Lisa. Esta famosa pintura de Leonardo da Vinci atrai milhões de visitantes ao Louvre todos os anos, mas um detalhe curioso chama a atenção de todos: a falta de sobrancelhas.
Muitos amantes da arte se perguntam por que a Mona Lisa, pintada no início de 1500, parece não ter sobrancelhas. Alguns historiadores acreditam que a técnica única de pintura de Da Vinci, que consistia em camadas finas, pode ter feito as sobrancelhas desbotarem com o tempo. Outros sugerem que, na época do Renascimento, sobrancelhas não eram consideradas elegantes para as mulheres, o que pode explicar sua ausência. De qualquer forma, esse aspecto inusitado traz um ar de mistério à pintura. O sorriso enigmático da Mona Lisa e a falta de sobrancelhas geraram muitas interpretações e discussões, garantindo seu lugar como um eterno clássico na história da arte. O que você acha? A falta de sobrancelhas a torna mais atraente. Você já se perguntou por que Bangladesh se tornou independente? Quando a Índia foi dividida em 1947, o território que hoje conhecemos como Bangladesh era chamado de Paquistão Oriental. Essa divisão foi feita para criar uma nação para muçulmanos, mas também trouxe sérios problemas. Embora os habitantes do Paquistão Oriental tivessem laços culturais e linguísticos, enfrentavam negligência política e econômica por parte do governo do Paquistão Ocidental. Com o passar dos anos, o descontentamento cresceu, pois os habitantes do Paquistão Oriental buscavam reconhecimento de sua identidade e direitos. A tensão atingiu o auge quando as eleições de 1970 foram vencidas pelo partido político do Paquistão Oriental, mas o governo do Paquistão Ocidental se recusou a transferir o poder. Essa negligência gerou protestos e, em 1971, a luta pela independência se transformou em uma guerra brutal. Após muitas perdas e resistência, o Paquistão Oriental se tornou a nação independente de Bangladesh no final daquele ano, celebrando sua cultura e identidade únicas. Como essa transformação impactou a região hoje? Um fato interessante sobre o clima de Vênus. Vênus, frequentemente chamada de irmã misteriosa da Terra, tem uma característica surpreendente: não possui estações. Ao contrário da Terra, que se inclina em seu eixo, Vênus é quase perfeitamente vertical. Essa posição única, ou a falta dela, significa que em todas as regiões de Vênus, o clima permanece o mesmo o ano todo. Esqueça os invernos frios ou os outonos coloridos. Em Vênus, é sempre como um verão sem fim. A densa atmosfera do planeta retém o calor, criando temperaturas escaldantes na superfície que podem ultrapassar 900 graus Fahrenheit, cerca de 475 graus Celsius. Esse calor constante resulta em um ambiente severo e sufocante, onde nuvens de ácido sulfúrico giram sinistramente. Assim, enquanto a Terra desfruta de belas mudanças de estações, o clima imutável e quente de Vênus a torna completamente diferente. Não é incrível como um vizinho tão próximo pode ser tão distinto? E se eu disser que carros de luxo mudam o comportamento dos motoristas? Pesquisas mostram que ter um carro caro pode influenciar o estilo de direção, muitas vezes por causa de fatores psicológicos relacionados ao status e à autoimagem. Muitos proprietários de carros de luxo sentem que têm o direito de arriscar na estrada. Isso não se aplica a todos, mas levanta questões interessantes sobre a relação entre privilégios e responsabilidade social. Por exemplo, alguns motoristas podem se tornar mais agressivos ou imprudentes, acreditando que seus carros caros podem lidar com qualquer situação. Curiosamente, esse comportamento reflete como a sociedade vê riqueza e sucesso. Embora ter um carro de luxo possa aumentar a autoestima, também pode criar uma desconexão com a ideia de responsabilidade na estrada. Então, será que o carro influencia o comportamento? Ou a atitude muda quando alguém dirige uma marca de luxo? É difícil de acreditar, mas a Noruega realmente ama a televisão lenta. O primeiro grande reality show na Noruega foi algo inusitado, uma transmissão hipnotizante de 7 horas de uma viagem pela linha de Bergen. Esse programa atraiu cerca de 20% da população do país, mostrando paisagens deslumbrantes e a beleza simples de viajar de trem. Ao contrário dos típicos reality shows americanos, cheios de drama e competição, a abordagem norueguesa valoriza a tranquilidade e a paciência. O sucesso desse formato único levou ao surgimento do conceito de televisão lenta, que se concentra em experiências sinceras e sem pressa, em vez de entretenimento acelerado. Os espectadores encontraram alegria em observar as paisagens tranquilizadoras, o que despertou um interesse nacional por conteúdos mais lentos e reflexivos. A popularidade da televisão lenta demonstra um valor cultural diferente na mídia, convidando todos a fazer uma pausa e simplesmente aproveitar o momento.
Não é surpreendente como um reality show pode ser tão diversificado? Você pode se surpreender ao descobrir que essa lei estranha realmente existe. No estado conhecido por seus desertos vibrantes e pela agitada Las Vegas, andar de camelo na estrada é estritamente proibido. Essa regra é uma questão de segurança e de trânsito, já que camelos não são um meio de transporte comum. Em vez disso, Nevada sugere que os moradores considerem outras formas de locomoção, como elefantes ou burros, que ainda podem transportar cargas ou passageiros. Embora ver um camelo atravessando uma estrada movimentada possa ser interessante para alguns, é importante lembrar que eles se saem melhor em estradas menos movimentadas, onde podem se mover livremente. Então, da próxima vez que você viajar por Nevada, preste atenção na vida selvagem, mas deixe os camelos em casa. Você não vai acreditar nisso sobre o templo da rainha Hatshepsut. O templo de Hatshepsut no Egito não é apenas uma estrutura impressionante, mas também um dos edifícios mais antigos ainda em pé no mundo. Este magnífico templo funerário, dedicado a faraó Hatshepsut, que governou no século XV a.C., exibe uma arquitetura egípcia antiga deslumbrante. Situado contra os deslumbrantes penhascos de Deir el-Bahari, o templo possui grandiosas colunatas, estátuas impressionantes e relevos lindamente detalhados que narram as conquistas de Hatshepsut. O que torna este templo ainda mais intrigante é a própria Hatshepsut, pois ela foi uma das poucas mulheres a alcançar o poder em uma sociedade tradicionalmente dominada por homens. Ao encomendar este templo, ela não apenas prestou homenagem ao seu reinado, mas também honrou os deuses do Egito. Hoje, os visitantes são cativados não apenas pela grandiosidade do templo, mas pela história de resiliência que ele representa. O legado de Hatshepsut é um poderoso lembrete de que ambição e força podem transcender barreiras de gênero. Estar diante do templo de Hatshepsut convida você a refletir sobre a história, a liderança e o espírito duradouro daqueles que ousam romper limites. Na série favorita Como Eu Conheci Sua Mãe, Neil Patrick Harris interpretou o carismático e estiloso Barney Stinson, famoso por seu gosto impecável. Muitos fãs podem não saber que todos os trajes icônicos do Barney foram feitos sob medida, especialmente para Harris, garantindo um caimento perfeito e estilos únicos que combinavam com a personalidade vibrante do personagem. Os trajes criados pelo designer Dan Lawson não apenas refletiam o caráter extravagante de Barney, mas também mostravam uma variedade de tecidos e cores que mudavam de acordo com a temporada e a trama. Após o término da série, Harris levou alguns desses trajes únicos para casa, guardando uma parte do show com lembranças especiais. Imagine ter um pedaço da história da televisão no seu guarda-roupa. Não é incrível como as roupas podem contar histórias sobre os personagens e suas jornadas? Você sabia sobre o incrível táxi Zoox com direção autônoma? Em 2020, a Zoox apresentou um veículo revolucionário que muda nossa visão de transporte. Este táxi inovador, com 3,5 metros de comprimento, acomoda confortavelmente 4 passageiros, perfeito para viagens urbanas. O mais impressionante é que ele pode operar por até 16 horas seguidas. Imagine-se entrando e desfrutando da viagem sem tocar no volante. Equipado com câmeras e sensores modernos, este táxi autônomo navega facilmente pelo ambiente, reconhecendo pedestres e semáforos. Ele pode atingir velocidades de até 120 km/h, o que é bastante impressionante para um veículo sem motorista. Essa tecnologia incrível promete revolucionar a mobilidade urbana, possivelmente reduzindo congestionamentos e emissões à medida que mais pessoas começarem a usar táxis autônomos. Será que este é o futuro da locomoção? Imagine-se acelerando pelas ruas movimentadas, relaxando em um táxi inteligente que cuida da direção por você. Você já pensou por que as camadas naturais são importantes? Essas camadas, como o solo, as rochas e as plantas, criam um ambiente saudável, trabalhando juntas para o bem da nossa planeta. Cada camada tem um papel essencial na manutenção da vida. Por exemplo, o solo fértil abriga muitos organismos, desde micróbios até minhocas, que decompõem a matéria orgânica e nutrientes necessários para o crescimento das plantas. Ao mesmo tempo, as camadas de rochas no subsolo transportam água e minerais, ajudando no crescimento da vegetação. As camadas naturais também ajudam a regular o clima e a qualidade do ar. Árvores e plantas absorvem dióxido de carbono, um gás do efeito estufa, e produzem oxigênio, que respiramos. Além disso, essas camadas atuam como barreiras naturais, protegendo-nos de condições climáticas extremas e da erosão.
É impressionante como esses sistemas interconectados contribuem para a biodiversidade e a saúde geral do nosso planeta. Ao valorizarmos e protegermos essas camadas naturais, garantimos um futuro brilhante para todos os seres vivos. Podemos fazer mais para protegê-las? Você sabia que flores agora florescem no espaço? Pela primeira vez, astronautas plantaram flores na Estação Espacial Internacional, trazendo um pouco da beleza da Terra para o espaço. Neste experimento incrível, eles semearam sementes de zinnia, na esperança de entender como as plantas crescem em condições de microgravidade. Este projeto interessante ajuda os cientistas a compreender como as condições no espaço afetam o crescimento das plantas, o que é fundamental para futuras missões espaciais longas, como voos para Marte. As cores vibrantes das zinnias não só melhoram a atmosfera na estação, proporcionando conforto emocional à equipe, mas também servem como um laboratório vivo. Ao estudar essas flores, os pesquisadores aprendem a melhorar o crescimento das plantas, o que pode ajudar a garantir alimentos para os astronautas em missões no espaço profundo. Então, que outras plantas poderemos ver flutuando entre as estrelas no futuro? Você sabia que as células sanguíneas se movem muito rápido? Uma célula sanguínea humana pode dar uma volta completa pelo corpo em apenas 60 segundos. Sim, em apenas 1 minuto, essas pequenas células correm por uma enorme rede de veias e artérias, levando oxigênio e nutrientes para cada parte do nosso corpo. Imagine que você está em uma montanha-russa, passando por todos os órgãos importantes, como o coração, o fígado e os pulmões. Cada célula vermelha do sangue transporta cerca de 1 bilhão de moléculas de hemoglobina, que se ligam ao oxigênio nos pulmões e o liberam nos tecidos. Essa incrível jornada ajuda nossas células a se manterem vivas e a funcionarem corretamente. O coração, agindo como uma bomba poderosa, envia o sangue por um caminho rápido, garantindo que até o dedo do pé mais distante receba o oxigênio necessário para a atividade. Então, da próxima vez que você respirar, pense em como seu sangue trabalha rápido para manter sua energia e sua vida. O que realmente deixa as abelhas loucas? O acetato de isoamila é uma descoberta incrível. Essa substância química não só dá o sabor artificial de banana aos seus doces e sorvetes favoritos, mas também desempenha um papel importante como feromônio para as abelhas. Quando esses insetos zumbidores sentem perigo, eles liberam acetato de isoamila para avisar outras abelhas na colônia. Esse sistema de alerta ajuda a proteger a colmeia de ameaças. Não é surpreendente como um sabor doce pode estar ligado à sobrevivência? Além disso, o sabor artificial de banana que adoramos vem de uma variedade de banana que quase foi extinta devido a doenças que afetaram seu crescimento. Como resultado, o gosto das bananas artificiais é diferente das reais, tornando essa conexão entre sabor e segurança ainda mais interessante. A natureza realmente se entrelaça de maneiras misteriosas, mostrando como diferentes espécies podem trocar sinais químicos que desempenham papéis diversos em suas vidas. Você sabia que satélites antigos criam lixo espacial? Quando os satélites terminam suas missões, eles não simplesmente desaparecem. Em vez disso, tornam-se parte de uma crescente coleção de lixo espacial que orbita nosso planeta. Atualmente, há mais de 1.000 objetos de lixo espacial registrados na órbita da Terra. Não é apenas lixo no céu. Cada pedaço pode se mover a uma velocidade de até 28.000 km/h. Tornando até mesmo um pequeno fragmento potencialmente perigoso para satélites ativos e futuras missões espaciais. Imagine o que aconteceria se um pedaço de lixo colidisse com uma nave espacial. É por isso que agências espaciais em todo o mundo estão cada vez mais focadas em rastrear esse lixo e encontrar maneiras de gerenciá-lo. Soluções estão sendo exploradas, como o uso de redes ou arpões para capturar o lixo, mas a tarefa continua desafiadora. Como proteger nosso futuro no espaço enquanto limpamos a bagunça do passado? Explore a maior igreja do mundo. Por que ela está tão vazia? A Basílica da Imaculada Conceição, localizada na Costa do Marfim, é a maior igreja do planeta, com capacidade para impressionantes 18.000 pessoas. Essa estrutura impressionante simboliza a fé e a grandeza arquitetônica. No entanto, apesar de seu tamanho colossal, apenas algumas centenas de fiéis comparecem aos cultos regulares. Isso levanta a questão de por que um espaço tão magnífico raramente está cheio. Uma das razões pode estar nas tradições culturais e nas necessidades espirituais da comunidade local. Muitas pessoas preferem reuniões menores e mais aconchegantes para adoração, em vez de grandes aglomerações. O design magnífico da igreja, embora impressionante,
pode às vezes parecer opressivo para os cultos do dia a dia. Como resultado, a Basílica da Imaculada Conceição serve não apenas como um local de adoração, mas também como um deslumbrante monumento que demonstra a criatividade arquitetônica de sua época. Acredite ou não, nossos cérebros continuam a se desenvolver até os 25 anos. Essa jornada fascinante envolve o desenvolvimento gradual de diferentes áreas do cérebro, sendo que os lobos frontais se desenvolvem mais lentamente. Essas partes importantes do cérebro são responsáveis pelo planejamento, lógica e tomada de decisões. Você pode se perguntar por que isso é importante. Isso explica por que adolescentes e jovens às vezes tomam riscos ou decisões impulsivas. Nesses anos, a conexão entre emoções e razão ainda está se ajustando. À medida que esse desenvolvimento continua até a metade dos 20 anos, você notará que as pessoas se tornam melhores em planejar, gerenciar suas emoções e tomar decisões sábias. Não se trata apenas de idade, é uma incrível capacidade do cérebro de crescer e se adaptar. Compreender isso pode nos ajudar a ser mais compreensivos com os jovens quando enfrentam decisões importantes na vida. Então, da próxima vez que você ver um jovem enfrentando dificuldades, lembre-se, eles ainda estão se desenvolvendo de uma maneira fascinante. O que torna Liechtenstein tão único e seguro? Este pequeno país europeu não é apenas um dos menores do mundo, mas também é conhecido por sua incrível segurança e estilo de vida tranquilo. Muitos moradores deixam as portas abertas, refletindo a confiança e a paz que reinam nesta encantadora nação. Durante a Primeira Guerra Mundial, Liechtenstein mostrou seu espírito único ao enviar um pequeno exército de apenas 80 pessoas para proteger suas fronteiras. Essa missão inusitada tomou um rumo inesperado. Em vez de entrar em conflito, os soldados fizeram um novo amigo durante a patrulha e voltaram para casa com um novo membro em suas fileiras. Essa história amigável destaca o caráter de Liechtenstein, onde a segurança e a camaradagem prosperam mesmo em tempos difíceis. Seja por suas montanhas impressionantes ou pela comunidade unida, este pequeno país nos lembra que, às vezes, os lugares menores têm as maiores histórias. Com uma história tão única e um estilo de vida tranquilo, quem não gostaria de saber mais sobre Liechtenstein? Vamos descobrir a verdade sobre os morangos gigantes. O agricultor Shahri Ariel quebrou o recorde do maior morango, pesando impressionantes 290 gramas. Essa fruta incrível chamou a atenção, não só pelo seu tamanho, mas também pelas habilidades excepcionais de Ariel como agricultor. Usando métodos especiais de cultivo, como manejo cuidadoso do solo, irrigação adequada e adubação estratégica, ele produziu morangos que são muito maiores do que o normal. Normalmente os morangos pesam cerca de 30 gramas, e o gigante de Ariel é uma verdadeira maravilha da natureza. Só o tamanho já impressiona, mas também é um reflexo da qualidade e do cuidado no cultivo. Imagine morder um morango que pesa quase tanto quanto uma batata pequena. Não é apenas uma fruta, é a prova do que um agricultor dedicado pode alcançar. Se você está curioso sobre morangos gigantes ou se eles são saborosos, a conquista de Ariel levanta a questão: que outras surpresas a natureza nos reservou? Você pode se surpreender. O terceiro trilho é mortal. A maioria dos metrôs no mundo tem uma característica oculta chamada terceiro trilho, que desempenha um papel fundamental no movimento dos trens. Esse trilho não é apenas mais uma parte da via, ele transporta eletricidade de alta voltagem que alimenta os trens. A segurança é prioridade, por isso é importante manter distância. Tocar no terceiro trilho pode causar ferimentos graves ou até a morte. Curiosamente, o termo terceiro trilho também é usado em discussões políticas. Assim como tocar no trilho pode ser perigoso, alguns temas políticos são considerados terceiros trilhos, porque são tão polêmicos que poucos políticos se atrevem a abordá-los. Isso mostra como um simples trilho pode impactar tanto os transportes quanto o tumultuado mundo da política. Portanto, da próxima vez que você estiver no metrô, lembre-se do que alimenta sua viagem e quais os riscos envolvidos. De repente, as nuvens mamatos revelam os segredos da tempestade. Essas nuvens incríveis, com suas formas características de sacos, chamam a atenção tanto de amantes do clima quanto de observadores casuais. Elas costumam aparecer antes ou depois de tempestades fortes, especialmente em Java, na Indonésia. As nuvens mamatos sinalizam tempo severo. Sua aparência única surge devido a certas condições atmosféricas.
quando bolsas de ar frio criam formas salientes. Se você notar essas nuvens, é um sinal de que algo interessante está acontecendo no céu. Embora possam parecer suaves e fofas, sua presença muitas vezes indica a possibilidade de clima severo, como tempestades ou chuvas intensas. Assim que você começar a procurá-las, pode se tornar um fã das nuvens. Na próxima vez que olhar para cima e ver essas formações incomuns, lembre-se de que não são apenas vistas bonitas. São uma maneira da natureza nos avisar que mudanças estão se aproximando na atmosfera. Fique atento quando uma tempestade se aproxima. As nuvens mamatos podem fazer parte do espetáculo. Você consegue imaginar que o veneno de escorpião é tão caro? Esse líquido misterioso é a substância mais cara do mundo, custando cerca de 39 milhões de dólares por galão. Pode parecer loucura, mas esse preço alto tem uma razão importante. O veneno de escorpião possui propriedades medicinais incríveis, e os cientistas descobriram que ele pode ajudar no combate a doenças como o câncer e até tornar a anestesia mais segura. No entanto, extraí-lo não é fácil. O veneno é coletado praticamente ordenhando os escorpiões, um processo delicado que exige muita habilidade e cuidado. Para comparação, as tintas para impressoras também são conhecidas por seus altos preços, mas não se comparam ao valor impressionante do veneno de escorpião. Muitos pesquisadores acreditam que, à medida que estudamos e entendemos essas pequenas criaturas, podemos descobrir ainda mais maravilhas médicas. Então, da próxima vez que você ouvir sobre o veneno de escorpião, lembre-se de que não se trata apenas de uma gota. Trata-se de seu incrível potencial. Você sabia que é difícil quebrar espaguete? Esse problema comum na cozinha intrigou físicos por muito tempo, levantando questões sobre a natureza dos materiais. Quando você tenta quebrar um espaguete seco ao meio, geralmente ele não se quebra de forma limpa. Em vez disso, se despedaça em 3 ou mais partes. O famoso físico Richard Feynman até considerou esse fenômeno um mistério. Em 2005, um grupo de pesquisadores descobriu que ao dobrar o espaguete, uma fissura inicial cria ondas de choque, levando a quebras adicionais inesperadas. Essa fascinante reação em cadeia é o que causa a fragmentação do espaguete. Mais tarde, cientistas do MIT sugeriram uma solução interessante. Torcer o espaguete antes de dobrá-lo pode ajudar a controlar as forças e garantir uma quebra limpa. Então, da próxima vez que você cozinhar, experimente esse método e surpreenda seus amigos com novos conhecimentos sobre massa. Você não vai acreditar na jornada épica de Steve Feltham. Há 25 anos, ele acampa à beira do lago Ness, em busca da verdade sobre o lendário monstro. Essa incrível dedicação lhe rendeu um recorde no Guinness pelo maior tempo dedicado à busca dessa criatura esquiva. Embora as histórias sobre Ness cativem a imaginação de pessoas ao redor do mundo, os cientistas permanecem céticos. A maioria das supostas observações não tem provas confiáveis, já que muitas fotos e relatos foram desmentidos ao longo dos anos. No entanto, a paixão de Feltham nunca diminuiu. Ele armou seu acampamento sob chuva, neblina e no frio cortante da Escócia, sempre esperando ver o monstro mítico. Com um binóculo nas mãos e o coração cheio de sonhos, ele representa uma combinação única de aventura e determinação. O que leva uma pessoa a perseguir uma lenda por tanto tempo? Talvez seja a emoção da caça, a beleza do Loch Ness, ou apenas o sonho de provar que o impossível é possível. Você pode se surpreender. O bullying aumenta a popularidade. Pesquisas mostram que a dinâmica social nas escolas entre os agressores e suas vítimas é bastante complexa. Os agressores frequentemente ganham status social e popularidade entre os colegas, o que pode criar uma atmosfera onde as crianças se sentem pressionadas a apoiar os agressores em vez de proteger as vítimas. Essa tendência preocupante leva à isolação daqueles que sofrem bullying, tornando ainda mais difícil para eles buscarem ajuda ou apoio. Para campanhas contra o bullying, isso representa um grande desafio. Mudar uma cultura onde a crueldade é recompensada não é fácil. Muitas crianças podem ver os agressores como figuras fortes, o que pode desencorajá-las a intervir. Para lidar com esse problema, as escolas estão trabalhando ativamente para promover empatia e amizade. O que podemos fazer como comunidade para criar um ambiente seguro e acolhedor para todas as crianças? A Samsung elevou os testes de resistência dos celulares a um novo patamar com um robô que lembra a parte de trás do corpo. Esse robô inovador em forma de bumbum é usado para pressionar os celulares de várias maneiras,
simulando como os usuários podem acidentalmente deixar cair ou sentar em seus dispositivos no dia a dia. Imagine essas situações. Com esse robô único, a Samsung pode garantir que seus smartphones sejam resistentes o suficiente para lidar com acidentes reais, desde quedas no chão até mesmo sentar neles. Essa abordagem inusitada não só economiza tempo, mas também fornece informações valiosas sobre como os dispositivos suportam as pressões. O robô realiza milhares de testes, ajudando os engenheiros a identificar pontos fracos no design antes dos celulares chegarem ao mercado. É uma combinação de alta tecnologia e um pouco de humor, mostrando que inovações não precisam ser sempre sérias. Então, da próxima vez que você ver alguém com um celular Samsung, lembre-se do robô que trabalha nos bastidores para proteger o dispositivo deles das dificuldades do dia a dia. E se eu te disser que milhões sofreram nas sombras da história? A revolta Dungan, nos anos 1860 e 1870, foi uma das mais sangrentas da história da China, resultando na trágica morte de mais de 20 milhões de pessoas. Esse conflito brutal começou quando os muçulmanos Hui, um grupo muçulmano predominantemente chinês, se revoltaram contra a dinastia Qing, desafiando séculos de opressão. Em uma única província, impressionantes 14 milhões de pessoas morreram, enquanto a província vizinha perdeu 6 milhões de vidas. Essa enorme perda ilustra o intenso sofrimento dessas comunidades e o impacto devastador das tensões políticas e religiosas. Apesar da magnitude dessa tragédia, muitos ainda desconhecem as perdas humanas. A revolta Dungan serve como um sombrio lembrete da importância de reconhecer esses eventos históricos que moldaram a vida de inúmeras pessoas e influenciaram identidades culturais ao longo das gerações. Como podemos começar a lidar com uma perda tão profunda? O que é surpreendente sobre gatos leais? Quando uma mulher se mudou para um asilo, ela teve que deixar sua amada gata, sem saber o que aconteceria depois. De maneira incrível, apenas 2 semanas depois, essa gata persistente apareceu no asilo, sentada pacientemente em um banco, como se estivesse esperando seu retorno. Esse reencontro tocante surpreendeu não apenas os funcionários e residentes, mas também mostrou a incrível conexão entre os animais de estimação e seus donos. Os gatos têm uma habilidade surpreendente de encontrar o caminho de volta para casa, muitas vezes guiados por seus fortes instintos e apego às pessoas. Nesta história comovente, o casal agora vive junto no asilo, trazendo alegria e conforto um ao outro e à comunidade ao redor. A história deles destaca a beleza da amizade, mostrando que o amor não conhece fronteiras, mesmo quando se trata dos lugares que chamamos de lar. Você sabia que os ônibus escolares são amarelos? Essa cor vibrante não é por acaso. Há uma razão importante. O amarelo é uma das cores mais visíveis, o que ajuda todos a perceberem os ônibus escolares mais facilmente, especialmente aqueles com problemas de visão ou em dias de mau tempo. Imagine uma manhã nublada quando a visibilidade é baixa. O ônibus amarelo se destaca no céu cinza, como um girassol em um campo. Pesquisas mostram que cores como o amarelo atraem rapidamente a atenção, o que é crucial para a segurança das crianças ao embarcar e desembarcar. Na verdade, alguns especialistas afirmam que o amarelo é a cor que mais rapidamente chama a atenção ao amanhecer ou ao entardecer, quando a luz natural é fraca. Essa escolha de cor é importante não apenas esteticamente, ela está relacionada à segurança. Ao escolher o amarelo, os distritos escolares priorizam a saúde e o bem-estar das crianças que vão e voltam da escola. Então, da próxima vez que você ver um ônibus escolar passando, pense na ciência por trás dessa cor alegre. Quais outros objetos do dia a dia dependem das cores para garantir a segurança? Imagine uma moto que se dobra para saltar de paraquedas. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido desenvolveu a Well Bike, uma incrível moto dobrável que pesava apenas 32 quilos. Esse design inovador a tornou a menor moto de sua época, perfeita para as necessidades das tropas aerotransportadas britânicas. A capacidade única da Well Bike de aterrissar em zonas de combate dava aos soldados uma vantagem significativa, garantindo mobilidade rápida após o pouso. Os soldados podiam rapidamente desdobrar a moto e partir, aumentando sua flexibilidade operacional em condições desafiadoras. Esse projeto engenhoso mostrou como a criatividade no design pode mudar a estratégia militar. A Well Bike não era apenas um gadget interessante, simbolizava a necessidade de transporte rápido em situações críticas.
Você consegue imaginar soldados andando nessas pequenas motos no meio da guerra. Apesar de seu peso leve e tamanho compacto, a Well Bike tinha uma estrutura robusta, capaz de enfrentar condições difíceis. Essa pequena obra-prima continua a ser um testemunho fascinante da engenhosidade militar e dos esforços das pessoas para alcançar o sucesso no campo de batalha. Um fato interessante sobre nossa galáxia. Um estudo publicado em 2015 revelou que a Via Láctea tem mais de 320 bilhões de planetas. Isso é 7 vezes mais do que estrelas. Imagine um imenso mar de mundos, cada um com paisagens, climas e até formas de vida únicas. Embora os cientistas já tenham encontrado muitos exoplanetas orbitando estrelas distantes, a quantidade de planetas em nossa galáxia é impressionante. Alguns desses mundos podem ser rochosos e semelhantes à Terra, enquanto outros podem ser gigantes gasosos. A diversidade é infinita, e isso empolga os astrônomos que estudam esses corpos celestes. Essa descoberta incrível não só muda nossa visão do universo, mas também levanta questões sobre quantos desses planetas podem abrigar vida. Quantos deles podem ser habitáveis, esperando para serem descobertos? Difícil de acreditar, mas há uma sala de concertos escondida em Boston. Abaixo das movimentadas ruas do centro de Boston, existe um tesouro esquecido, uma sala de concertos abandonada com mais de 120 anos. Essa joia oculta que um dia foi cheia de música e risadas, agora permanece em silêncio sob camadas de construção urbana. Originalmente projetada para grandes apresentações, a sala foi um centro da vida cultural, onde se apresentaram músicos famosos e aconteceram eventos inesquecíveis. No entanto, à medida que a cidade cresceu e se modernizou, ela foi gradualmente esquecida, escondida sob novos edifícios e infraestrutura. Apesar de sua invisibilidade, entusiastas e historiadores se interessam por sua história, esperando desvendar os mistérios de seu passado. Os esforços para restaurar e preservar esses lugares podem iluminar o rico patrimônio cultural das cidades. Quem sabe que segredos esta velha sala de concertos guarda, esperando que uma nova geração traga seu legado de volta à vida? Você acredita que o jogo mais longo da NFL durou mais de 82 minutos? Essa partida incrível aconteceu em 1971, entre as equipes Miami Dolphins e Kansas City Chiefs, e durou 82 minutos e 40 segundos. Foi um jogo de playoffs, repleto de momentos tensos e forte competição, tornando-se uma lenda histórica da NFL. Ambas as equipes lutaram, superando limites de resistência e habilidade, mostrando o que torna o futebol tão emocionante. O jogo terminou com um momento culminante, quando Garo Yepremian, o kicker dos Dolphins, fez um field goal dramático, garantindo a vitória para sua equipe. Os torcedores prenderam a respiração a cada jogada, provando que no esporte tudo pode acontecer. Essa partida inesquecível é um testemunho da emoção e imprevisibilidade do futebol. Na próxima vez que você assistir a um jogo, pense em como esse confronto épico mudou a história da NFL. Mergulhe no mundo mágico das pirossomas. Essas criaturas incríveis, muitas vezes chamadas de unicórnios do mar, são únicas não apenas pelo nome, mas também pela aparência. As pirossomas são tunicados marinhos bioluminescentes que podem atingir tamanhos impressionantes de 13 a 18 metros. Imagine um tubo gelatinoso e iluminado, flutuando graciosamente no oceano e criando um espetáculo lindo sob as ondas. Cada pirossoma é, na verdade, uma colônia composta por milhares de pequenos animais chamados zooides, que trabalham juntos para formar essa estrutura incrível. Quando se sentem ameaçadas, elas emitem uma luz suave e brilhante que encanta todos que têm a sorte de ver. Essas criaturas marinhas misteriosas habitam águas quentes ao redor do mundo e desempenham um papel importante no ecossistema marinho, servindo de abrigo para peixes pequenos e outros organismos. Embora possam parecer fantásticas, as pirossomas são um verdadeiro milagre da natureza, combinando beleza e mistério nas profundezas do Mar Azul. Você já imaginou encontrar um desses gigantes luminosos no oceano? Acredite ou não, os tigres têm pelagem listrada única. Cada tigre possui listras que formam um padrão específico em sua pelagem, tornando cada um tão único quanto uma impressão digital. Essas belas listras ajudam os tigres a se camuflar em seu habitat natural, como florestas densas ou savanas, misturando-se com sombras e vegetação durante a caça. Os padrões únicos não só auxiliam na caça, mas também são importantes nas interações sociais entre tigres. Quando se encontram, essas pelagens listradas ajudam a reconhecê-los.
Curiosamente, as listras não estão apenas na pelagem, elas também aparecem na pele quando os tigres se raspam ou se machucam. Essa incrível característica é um lembrete da criatividade da natureza e da diversidade no reino animal. Portanto, da próxima vez que você ver um tigre, lembre-se de que suas listras não são apenas para a beleza, elas são essenciais para a sua sobrevivência. Já pensou se outros animais têm marcas tão únicas? Você já se perguntou por que as formigas são tão impressionantes? O peso total de todas as formigas na Terra é estimado em igualar o peso de todos os seres humanos. Essa estatística incrível destaca quantas são essas pequenas criaturas, mesmo que muitas vezes não as percebamos no nosso dia a dia. Cientistas acreditam que existem cerca de 20 quatrilhões de formigas no mundo. Isso é 20 seguido de 15 zeros. Quando você imagina todas essas formigas correndo de parques urbanos movimentados a florestas remotas, é de impressionar. As formigas desempenham papéis importantes nos ecossistemas. Elas arejam o solo, ajudam na decomposição de materiais orgânicos e até ajudam na dispersão de sementes. Cada formiga pode pesar menos de 1 grama, mas sua quantidade enorme resulta em um peso total comparável ao de toda a nossa humanidade. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que está olhando para parte de uma enorme e incansável comunidade que ajuda a manter o equilíbrio da natureza. Não é incrível? Por que a construção de novas estradas às vezes causa engarrafamentos? O paradoxo de Brass revela uma reviravolta inesperada na gestão do tráfego. À primeira vista, construir uma nova estrada parece uma ótima solução para reduzir congestionamentos. No entanto, quando uma nova rota é aberta, muitos motoristas podem optar por usá-la, acreditando que será mais rápida. Essa mudança repentina pode acabar sendo prejudicial. Com o aumento do número de veículos na nova estrada, ela pode se tornar tão congestionada quanto a antiga. Mais carros também podem voltar para as estradas já existentes, resultando em novos engarrafamentos em toda parte. Na verdade, em vez de melhorar a situação, a construção de uma nova estrada pode criar problemas totalmente novos para os motoristas. Esse paradoxo mostra que o fluxo de tráfego é complexo e as soluções exigem planejamento e reflexão cuidadosos. Portanto, da próxima vez que você ver a construção de uma nova estrada, lembre-se, pode não ser a solução para os engarrafamentos que todos esperam. Você pode acreditar que existem 10 bilhões de planetas semelhantes à Terra? Recentes estimativas mostram que nossa galáxia, a Via Láctea, pode ter incríveis 10 bilhões de planetas parecidos com a Terra. Esse número impressionante abre possibilidades fascinantes sobre o universo e nosso lugar nele. Cientistas estão coletando dados com telescópios e missões de pesquisa, procurando planetas na chamada Zona Habitável, onde as condições podem ser adequadas para a vida. Esses planetas semelhantes à Terra estão em diferentes sistemas estelares, alguns dos quais estão relativamente próximos de nós. Imagine a incrível diversidade de mundos. Alguns podem ter oceanos, enquanto outros podem se assemelhar a desertos. A enorme quantidade de planetas potencialmente habitáveis desperta nossa curiosidade e inspira os cientistas a continuar suas investigações. Compreender esses planetas pode nos ajudar a responder uma das perguntas mais antigas da humanidade: estamos sozinhos no universo? À medida que continuamos a aprimorar nossas tecnologias e explorar o espaço, quem sabe o que podemos descobrir sobre esses mundos distantes e as possibilidades de vida extraterrestre? Você sabia que as gladiadoras foram proibidas de lutar? Em 200 d.C., o imperador romano Septímio Severo tomou a decisão inesperada de proibir as mulheres de lutarem na arena. Ele estava preocupado que permitir que mulheres participassem das lutas poderia levar ao desrespeito por elas, especialmente depois de ouvir piadas sobre mulheres em competições esportivas. Essa proibição destaca as complexas normas sociais da Roma antiga, onde o entretenimento, muitas vezes, contradizia os valores da sociedade. Gladiadores, sejam homens ou mulheres, eram respeitados por sua força e habilidade, mas a ideia de mulheres lutando publicamente desafiava as visões tradicionais sobre a feminilidade da época. O decreto de Severo foi um momento importante na história, mostrando como as representações culturais podem moldar leis e influenciar os papéis das mulheres na sociedade. O que você pensa sobre essa decisão antiga e suas consequências para as mulheres no esporte hoje? Um fato surpreendente sobre o riso e a saúde. A síncope lacrimatória é uma condição médica rara em que o riso incontrolável pode levar a desmaios.
Imagine rir tanto que seu corpo reage com uma queda repentina na pressão arterial. Essa reação é incomum e pode ser surpreendente. Embora o riso geralmente traga alegria, para algumas pessoas, essa síncope pode representar riscos sérios, como desmaios, ou em casos extremos, insuficiência cardíaca. Por isso, é importante que quem enfrenta esses episódios encontre um equilíbrio. Rir com moderação pode parecer estranho, mas pode ajudar a evitar esses momentos preocupantes. Então, da próxima vez que você compartilhar uma boa piada ou assistir a um filme engraçado, lembre-se de que, embora o riso seja o melhor remédio, conhecer seus limites pode ajudá-lo a se manter saudável e seguro. Por que Imran Khan inspira tantos fãs? Nascido em 1952, em Lahore, Paquistão, Imran Khan se tornou um famoso jogador de cricket antes de entrar na política. Ele brilhou nas décadas de 1970 e 1980, encantando o público com suas habilidades impressionantes em campo. Fãs ao redor do mundo lembram de sua liderança na Copa do Mundo de Cricket de 1992, quando levou a equipe do Paquistão à sua primeira vitória, gerando orgulho e alegria nacional. Após sua carreira no cricket, Khan entrou na política, mantendo a mesma paixão e determinação que tinha no esporte. Em 2018, ele se tornou o primeiro-ministro do Paquistão, prometendo melhorar a vida de seus cidadãos e elevar o país. Sua trajetória de herói esportivo a líder político ressoa com muitos, mostrando o poder da ambição e da dedicação. A história de Khan inspira pessoas, não apenas no Paquistão, mas em todo o mundo, a seguir seus sonhos, não importa quão grandes sejam. Desde os campos de cricket até a arena política, sua influência continua a inspirar novas gerações. O que podemos aprender com sua incrível jornada? Prepare-se para experimentar o café mais forte. O café Biohazard quebra recordes de cafeína com impressionantes 928 mg por xícara. Para comparação, uma xícara de café comum tem cerca de 95 mg. Isso significa que o café Biohazard é quase 10 vezes mais forte. Mas o que o torna tão potente? O segredo está no processo único de torrefação, que aumenta o teor de cafeína nos grãos, mantendo um sabor intenso. Fãs dessa bebida extrema frequentemente a buscam por seu efeito energizante poderoso, especialmente aqueles que precisam de um impulso para enfrentar o dia. No entanto, é importante consumi-lo com cautela. O excesso de cafeína pode causar nervosismo, insônia e outros efeitos colaterais indesejados. Então, você tem coragem suficiente para experimentar esse desafio ou vai continuar com seu café habitual? Você pode se chocar ao saber que o Mali enfrenta problemas. Apesar de sua rica cultura e história, o Mali é um dos países mais pobres do mundo. Com mercados movimentados, tradições diversas e paisagens deslumbrantes, poderia-se esperar prosperidade. Mas cerca de 70% da população do Mali vive com menos de R$1 por dia. Essa dura realidade revela uma outra face, destacando a pobreza generalizada e as dificuldades econômicas. Apenas 10% das pessoas ganham mais de R$2 por dia, o que dificulta a compra de itens essenciais como comida, água potável e assistência médica. Essa situação tem raízes profundas em décadas de instabilidade política, conflitos e mudanças climáticas que prejudicaram o crescimento e o desenvolvimento econômico. O povo do Mali é incrivelmente resiliente, trabalhando arduamente para melhorar suas vidas e suas comunidades. No entanto, sem um apoio significativo e soluções sustentáveis, muitos malienses têm dificuldade em romper esse ciclo de pobreza. Porque a atmosfera nos protege do espaço. A atmosfera da Terra é um incrível escudo, com apenas 8 a 16 quilômetros de espessura, mas desempenha um papel fundamental na manutenção da vida como conhecemos. Essa fina camada de gases envolve nosso planeta, fornecendo ar para respirar e bloqueando a radiação solar prejudicial. Imagine sair de casa sem essa proteção. Você estaria exposto a temperaturas extremas e raios cósmicos que podem prejudicar os seres vivos. A atmosfera também ajuda a regular nosso clima, garantindo temperaturas adequadas para a vida. Ventos e sistemas meteorológicos se movem pela atmosfera, distribuindo calor e umidade por todo o planeta, o que afeta tudo, desde a agricultura até os ecossistemas. Sem esse delicado equilíbrio, a sobrevivência seria quase impossível. A atmosfera não é apenas uma característica do nosso planeta. É uma camada protetora vital que nos permite prosperar nas duras condições do espaço. Não é incrível como algo tão fino pode ser tão importante? E se eu falasse sobre o valor das ruínas na arquitetura?
O valor das ruínas é uma ideia fascinante que influencia a forma como certos edifícios são projetados. Arquitetos que adotam essa visão criam construções com foco na estética, mesmo quando estão em deterioração. Imagine uma linda igreja antiga ou um castelo em ruínas que ainda mantém seu charme apesar de seu estado. Essa abordagem não apenas destaca a beleza da destruição, mas também assegura que, se o edifício desmoronar, ele deixará ruínas impressionantes que exigem pouca manutenção. Usando materiais duráveis e um design cuidadoso, os arquitetos podem criar espaços que resistem ao teste do tempo, convidando futuras gerações a apreciar a arte. O valor das ruínas desafia as ideias tradicionais de permanência, nos incentivando a encontrar beleza na natureza efêmera dos edifícios. Essa perspectiva pode mudar nossa percepção sobre locais históricos e seu significado em nosso mundo moderno. Prepare-se para se surpreender com os peixes únicos de Nevada. Este incrível estado abriga algumas das espécies de peixes mais raras do mundo, especialmente o peixe pupfish, da Devil's Hole. Esses peixinhos vivem exclusivamente em uma fonte geotérmica localizada em uma caverna profunda chamada Devil's Hole, que faz parte do Parque Nacional Death Valley. É impressionante que seu habitat seja tão único que esses peixes se adaptaram a viver em condições muito específicas, tornando-os verdadeiras maravilhas da natureza. Nevada também é o estado mais seco dos Seattle, caracterizado por vastos desertos áridos e pouca precipitação, o que demonstra uma fascinante combinação de diversidade geológica e ecológica. Apesar do clima severo, essa paisagem abriga várias espécies únicas, destacando a resiliência da vida. A preservação do peixe pupfish da Devil's Hole é crucial não apenas para a biodiversidade, mas também como um símbolo do frágil equilíbrio nos ecossistemas de Nevada. Como algo tão pequeno pode existir em um estado tão vasto e seco? Você pode se surpreender. Estamos sempre perdendo pele. A cada minuto, nosso corpo descarta mais de 30.000 células mortas da pele, e esse número só aumenta. Na verdade, enquanto você lê este fato, pode ter deixado pele suficiente para formar uma pequena versão fantasmagórica de si mesmo. Nossa pele é um escudo protetor que está sempre se renovando para manter nossa saúde. Com o passar dos anos, a renovação da pele se torna menos eficiente, resultando em sinais visíveis de envelhecimento. Lembre-se da última vez que você notou a pele seca. Isso é um sinal de que a pele morta não está sendo esfoliada corretamente. Esse processo fascinante ajuda a evitar o acúmulo de bactérias e permite que novas células da pele assumam o centro das atenções. Então, da próxima vez que você sentir um pouco de descamação, lembre-se de que seu corpo está apenas fazendo o seu trabalho de proteção, mesmo que às vezes isso pareça um pouco fantasmagórico. Prepare-se para se surpreender com o vidro inquebrável. Cientistas desenvolveram um tipo revolucionário de vidro que quase não quebra, inspirado na incrível estrutura das conchas marinhas. Este novo material imita habilidosamente o design em camadas do nácar encontrado nas conchas de moluscos. Ao replicar essas camadas naturais, o vidro alcança uma resistência e flexibilidade incríveis, permitindo suportar grandes impactos sem se romper. Imagine telas de smartphones que não quebram ao cair, ou janelas à prova de balas que suportam impactos poderosos. Essa inovação pode transformar muitos produtos que usamos diariamente, aumentando a segurança e a durabilidade como nunca antes. Seja na construção, eletrônica ou transporte, esse vidro inquebrável pode mudar nossa percepção sobre segurança e design. Não é empolgante pensar em como pode ser nosso futuro com materiais tão incríveis? Vamos revelar a verdade sobre a força de Brian Shaw. Brian Shaw, nascido em 26 de fevereiro de 1982, é um forte americano que impressionou fãs ao redor do mundo com suas conquistas incríveis. Com 2 metros e 3 centímetros de altura e pesando mais de 180 quilos, ele é um adversário temível nas competições de força. Shaw conquistou o título de homem mais forte do mundo 4 vezes, mostrando sua força e determinação únicas. Ele se destacou em competições extremas, realizando feitos impressionantes, como a elevação da Pedra de Atlas, onde os atletas devem levantar e colocar pedras pesadas em plataformas. Uma de suas conquistas mais notáveis foi o levantamento terra de quase 500 quilos, um marco alcançado por muito poucos. Graças à sua dedicação, trabalho árduo e talento único, Brian Shaw continua a inspirar tanto fãs quanto aspirantes a fortes. O que você acha que motiva as pessoas a levantarem pesos tão incríveis?
Você não vai acreditar no que as estatísticas de criminalidade do Japão escondem. Em uma reviravolta inesperada, o Japão frequentemente classifica casos de homicídio como suicídios para manter baixos os índices de criminalidade. Esse método incomum pode parecer uma tentativa de preservar a imagem pacífica do país, mas tem consequências sérias. A classificação errada de crimes graves pode ocultar problemas reais de segurança pública e levar a estatísticas enganosas. Como resultado, as famílias das vítimas podem enfrentar casos não resolvidos de seus entes queridos, o que afeta profundamente sua busca por justiça. Além disso, essa prática pode minar a confiança nas autoridades, fazendo com que os cidadãos duvidem da veracidade dos dados apresentados. Quando o nível de criminalidade parece artificialmente baixo, isso impacta não apenas a percepção pública, mas também as decisões políticas e a alocação de recursos. Como as sociedades podem garantir a precisão na contabilidade de crimes sem comprometer a confiança pública? Você sabia que os girafas têm um sistema especial em seus pescoços? Essa característica incrível ajuda esses magníficos animais a manterem o equilíbrio e a saúde, permitindo que inclinem a cabeça para beber sem se sentirem tontos. Os girafas têm uma fisiologia interessante, incluindo um sistema único de válvulas em seus longos pescoços. Quando se inclinam, isso evita que o sangue chegue rapidamente à cabeça ou se acumule nas pernas. Essa adaptação inteligente garante uma circulação sanguínea suave e controlada, o que é crucial para manter o equilíbrio e o funcionamento do cérebro. Sem esse sistema, simplesmente beber água poderia ser arriscado. O pescoço da girafa pode ser longo, mas não serve apenas para alcançar folhas altas. Ele é perfeitamente adaptado ao seu estilo de vida na natureza. Quando bebem água do rio, seus corpos graciosos se ajustam facilmente a essa tarefa, mostrando a incrível maestria da natureza. Na próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que seu pescoço não é apenas uma característica marcante, é uma parte vital de sua sobrevivência. Não é incrível como a evolução dota os animais com adaptações maravilhosas para viver em seu habitat? Difícil de acreditar, mas as baleias se alimentam de minúsculo krilo. Esses gigantes marinhos que pesam até 200 toneladas se alimentam principalmente de pequenos crustáceos conhecidos como krill. As baleias usam um método incrível chamado filtração para capturar seu alimento. Elas nadam em densas aglomerações de krill, engolindo grandes volumes de água do mar e depois expelindo-a através de seus filtros, que funcionam como uma peneira, retendo os pequenos seres. Uma única mordida pode fornecer mais de 450 mil calorias. Para comparação, isso é o suficiente para fornecer energia a uma pessoa por quase 250 dias. Essa adaptação incrível ajuda as baleias a atender suas enormes necessidades energéticas, minimizando o esforço necessário para se alimentar. Então, da próxima vez que você pensar nas baleias, lembre-se de que seu tamanho impressionante depende das menores refeições no vasto oceano. Que equilíbrio surpreendente da natureza! Difícil de acreditar, mas os tubarões brancos migram por um motivo. Esses tubarões, que muitas vezes são vistos nadando sozinhos, fazem viagens incríveis para um lugar misterioso chamado Café dos Tubarões Brancos no Oceano Pacífico. Não é um restaurante para tubarões, é um local onde eles se alimentam e possivelmente se reproduzem. Imagine esses poderosos seres viajando por mais de 100 dias, percorrendo milhares de milhas para chegar a esse encontro único. Ao chegarem, mergulham a grandes profundidades, às vezes até 3.000 pés, onde podem caçar peixes ou outras presas. Pesquisadores acreditam que as profundezas do café oferecem uma abundância sazonal, atraindo esses majestosos tubarões. Estudando seus movimentos, os cientistas obtêm informações valiosas sobre o comportamento e a ecologia dos tubarões, ajudando-nos a entender melhor como preservar esses incríveis animais. O que você acha que faz os tubarões brancos escolherem esse café para suas migrações? Você sabia que um espirro pode sair do seu nariz a uma velocidade impressionante de 150 km por hora? Isso é mais rápido do que a maioria dos carros na estrada. Quando você sente uma coceira no nariz, seu corpo se prepara para expelir ar, muco e pequenas gotículas, criando uma mini explosão que ajuda a eliminar irritantes. Por outro lado, os gases, embora provoquem risadas, se movem muito mais devagar, cerca de 14 km por hora. Isso acontece porque eles são compostos de gás, que não precisa de tanta força quanto um espirro. Curiosamente, tanto os espirros quanto os gases são funções naturais do corpo.
mostrando como nos livramos de partículas indesejadas. Então, da próxima vez que você ouvir um espirro ou um gás, preste atenção na diferença de velocidade. Não é incrível como essas ações comuns podem ser tão diferentes? E se eu te contar sobre os Giggly Mags? Esse termo curioso, que vem da gíria britânica do século XVIII, descreve pessoas que sorriem demais, muitas vezes em momentos inadequados. Imagine alguém sorrindo em um debate político sério ou durante uma reportagem de notícias sombrias. É um reflexo interessante do comportamento humano e de como expressamos emoções. Nesse contexto, Mag significa pessoa e Giggly sugere aquele sorriso forçado que parece fora de lugar. Essa ideia nos faz pensar sobre a evolução da linguagem e nossas normas sociais, mostrando que às vezes as pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de um sorriso. Então, da próxima vez que você ver alguém sorrindo de forma inadequada, pode pensar neles como Giggly Mags. É um lembrete de que nossas expressões podem contar uma história, revelando às vezes mais do que as palavras poderiam. Na versão nigeriana de Amistrat, esse curioso monstro azul tem uma característica interessante. Em vez de amar biscoitos, ele é obcecado por sinais. Esse monstro, frequentemente retratado como um personagem brincalhão e travesso, passa os dias vagando pelas ruas coloridas em busca de sinais. Sejam placas de trânsito, letreiros de lojas ou até mesmo grafites artísticos. A lenda diz que o monstro azul acredita que esses sinais guardam segredos que ajudam a entender melhor o mundo. Crianças e adultos adoram contar histórias sobre encontros com essa criatura, o que frequentemente resulta em lições sobre a importância da comunicação e da percepção do que nos rodeia. A obsessão do monstro azul não apenas adiciona singularidade ao folclore local, mas também desperta curiosidade, gerando conversas sobre o que notamos na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você estiver na rua, reserve um momento para prestar atenção aos sinais ao seu redor. Quem sabe você pode até ver o monstro azul em ação. Você sabia como são feitas as violas? Este incrível instrumento de cordas está intimamente ligado aos climas frios da Mongólia e da Sibéria, de onde vem a crina de cavalo. As violas, conhecidas por seu som rico e bela execução, usam crina de cavalo de alta qualidade de cavalos fortes que habitam essas regiões severas. As condições climáticas rigorosas fazem com que os cavalos tenham crinas mais grossas e resistentes, garantindo cordas duráveis e ressonantes para o instrumento. Quando os mestres criam uma viola, eles escolhem cuidadosamente a crina de cavalo para que atenda aos padrões de um som bonito. Essa escolha cuidadosa reflete a cultura e as tradições por trás da viola, tornando-a não apenas um instrumento, mas uma obra de arte que celebra o ambiente de onde vem. Então, da próxima vez que você ouvir os sons ricos da viola, lembre-se dos climas frios e dos fortes cavalos que contribuíram para seu som único. Você conhece os enigmáticos cinzas? Essas criaturas intrigantes são frequentemente descritas por pessoas que afirmam ter tido encontros próximos. Normalmente, elas são retratadas como seres pequenos, com cabeças grandes e olhos negros profundos. Os cinzas despertam curiosidade e preocupação em quem acredita ter sido sequestrado. Muitos que relatam esses sequestros falam de uma estranha sensação de paralisia, que os faz sentir-se imóveis e vulneráveis. Essa sensação assustadora, muitas vezes, vem acompanhada de uma experiência angustiante de tempo perdido, quando horas ou até dias parecem desaparecer sem explicação. Esses relatos levantam questões interessantes sobre o propósito desses encontros. Os cinzas estão realizando experimentos, ou talvez tentando se comunicar conosco, de maneiras que ainda não compreendemos. Esse fenômeno continua a atrair a atenção de entusiastas, pesquisadores e céticos, enquanto as pessoas debatem se esses encontros são reais ou apenas frutos de uma imaginação ativa. Você sabia que em Devon, Connecticut, é ilegal andar para trás após o pôr do sol? Essa lei inusitada provavelmente foi criada para aumentar a segurança durante a noite. As autoridades locais queriam reduzir acidentes e evitar comportamentos suspeitos que podem surgir quando escurece. Portanto, se você planeja visitar essa cidade encantadora, lembre-se de sempre andar para frente ao anoitecer. É uma maneira curiosa de incentivar moradores e visitantes a ficarem atentos e seguros durante os passeios noturnos. Embora possa parecer bizarro, essa lei reflete o esforço da comunidade para proteger seus cidadãos. Então, da próxima vez que você estiver em Devon, pare para apreciar a vista, mas faça isso de frente, para não infringir a lei.
Não é interessante como algumas leis podem ser tão específicas e estranhas? Incrível, mas é verdade. Laika entrou para a história. Em 1957, a cadela Laika foi o primeiro animal a orbitar a Terra a bordo do satélite Sputnik II, um marco na programação espacial soviética. Laika era uma cadela de rua de Moscovo, escolhida por seu tamanho pequeno e temperamento calmo. Essa corajosa cadelinha foi ao espaço em 3 de novembro de 1957, em uma missão para estudar os efeitos das viagens espaciais nos seres vivos. Embora Laika não tenha sobrevivido ao voo, sua missão forneceu informações valiosas que abriram caminho para as viagens espaciais humanas. A missão atraiu a atenção do mundo todo, pois se tornou um importante marco na corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética. O legado de Laika é um poderoso lembrete dos sacrifícios feitos em nome da ciência. Hoje, honramos sua coragem e o papel fundamental que desempenhou na ampliação do nosso entendimento sobre viagens espaciais. Como isso influenciou nossas viagens modernas além da Terra? Você consegue imaginar um caracol que vai nadar? O caracol bolha, com seu corpo macio e gelatinoso e sua concha fina, tem uma estratégia única de sobrevivência, sem depender de conchas duras ou espinhos afiados. Em vez disso, ele se move graciosamente na água, usando sua agilidade e secreções escorregadias para evitar predadores. Essas criaturas incríveis passam o tempo deslizando pelos fundos arenosos do mar em busca de algas saborosas e de uma pequena microbiota. Quando chega a hora de se reproduzir, o caracol bolha libera seus ovos na água ao redor, criando um espetáculo bonito enquanto eles flutuam, começando uma nova vida. Esses caracóis são interessantes não apenas por seus métodos de sobrevivência incomuns, mas também por seu papel no ecossistema. Ao se alimentar de algas, eles ajudam a manter os ambientes subaquáticos saudáveis e equilibrados. Na próxima vez que você pensar em caracóis, lembre-se do caracol bolha e de sua maneira única de prosperar no oceano. Quantos outros seres marinhos, na sua opinião, têm adaptações tão inteligentes? Acredite ou não, tsunamis de gelo podem ser perigosos. Esses fenômenos surpreendentes ocorrem frequentemente no rio Fort Erie, perto das cataratas do Niágara, no Canadá. No inverno, quando o rio congela, ventos fortes podem empurrar grandes blocos de gelo em direção às margens. Quando esses blocos colidem com construções e embarcações, podem causar sérios perigos e danos significativos. Pode parecer incrível que o gelo cause destruição, mas tsunamis de gelo podem ser extremamente poderosos. Imagine uma massa de água congelada se movendo rapidamente e com força. Esses blocos não vão flutuar inofensivamente. Em vez disso, eles podem colidir com prédios ou barcos, resultando em reparos caros e até ferimentos, se houver pessoas por perto. Esse perigo único destaca como a natureza pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Portanto, embora você possa pensar em tsunamis como desastres em clima quente, a versão de inverno nos mostra que gelo e vento podem ser muito perigosos. Na próxima vez que você estiver perto de um rio congelado, fique atento a esses blocos de gelo. Quem sabe quando eles podem começar a se mover? Por que o violino flutua em Veneza? Um incrível violino flutuante, feito de materiais reciclados, desliza graciosamente pelos encantadores canais de Veneza, carregando uma poderosa mensagem de esperança. Este instrumento único, feito de itens como garrafas plásticas e madeira descartada, é não apenas uma maravilha artística, mas também destaca os problemas ambientais que nosso planeta enfrenta. Ao navegar pelas águas brilhantes, o violino simboliza resistência, criatividade e o potencial para mudanças. Esta obra de arte vibrante inspira tanto os moradores quanto os turistas a refletirem sobre a importância da reciclagem e da preservação do meio ambiente. Imagine um grupo de artistas e ambientalistas se unindo para criar algo belo a partir do lixo, mostrando a ideia de que podemos transformar resíduos em tesouros. Quando o violino flutuante se move por paisagens pitorescas, ele nos convida a todos a sonhar com um futuro brilhante, onde arte e desenvolvimento sustentável coexistem em harmonia. O que pode ser mais inspirador? O que torna o steak tartare tão atraente? O steak tartare é um prato clássico francês que encanta os gourmets ao redor do mundo. Feito com carne bovina, crua picada finamente, este prato vai além da carne. É uma deliciosa combinação de sabores e texturas. Geralmente servido com alcaparras, cebola e uma gema de ovo rica. Cada ingrediente desempenha um papel importante no aprimoramento do sabor. As alcaparras adicionam um toque picante, enquanto a cebola traz uma textura crocante.
Os amantes da culinária apreciam o steak tartare por sua frescura e experiência gastronômica única. Quer experimentar esse prato em casa? Basta garantir que você use carne de alta qualidade e adicione suas especiarias favoritas. Seja em um restaurante chique ou pela primeira vez, o steak tartare promete uma aventura de sabores inesquecível. Então, pronto para experimentar? O que desapareceu no processo de reconstrução do Iraque? Mais de 12 bilhões de dólares em dinheiro enviados pelo governo dos Ishqsiwara para a reconstrução desapareceram, tornando-se um dos maiores casos de perda de recursos da história. Essa enorme quantia era destinada a vários projetos para ajudar o Iraque a se recuperar após anos de conflito, mas a maior parte ainda não foi contabilizada. Há quem acredite que líderes militares possam ter se aproveitado do caos, apropriando-se de parte desses recursos. Relatos indicam que a falta de controle e a ausência de sistemas adequados de rastreamento contribuíram para essa crise financeira. Em um país que ainda luta para reconstruir sua infraestrutura, a perda de uma quantia tão grande levanta sérias preocupações sobre a transparência e a responsabilidade nos gastos públicos. Como uma quantia tão grande pôde simplesmente desaparecer? Esse mistério continua a se desenrolar, levando muitos a se perguntarem que medidas podem ser tomadas para evitar situações semelhantes no futuro. O destino desse dinheiro afeta não apenas o Iraque, mas também gera preocupações sobre as consequências da ajuda externa e os esforços de reconstrução em todo o mundo. As pessoas realmente têm medo de touros? A tarafobia, ou medo de touros, afeta pessoas em todo o mundo. Esse medo geralmente vem da fama dos touros como animais agressivos, reforçada por representações dramáticas na cultura, como nas touradas. Muitos veem os touros como criaturas ameaçadoras, frequentemente retratadas em momentos de ataque ou agressão. No entanto, entender o comportamento dos touros pode ajudar a superar esses medos. Na verdade, os touros costumam ser animais calmos e pacíficos, especialmente quando se sentem seguros. Quando atacam, geralmente é por se sentirem ameaçados ou provocados, e não por agressividade. Ao aprender como os touros interagem com o ambiente e reconhecer suas tendências naturais, as pessoas podem começar a vê-los de uma nova maneira. Em vez de vê-los como feras assustadoras, podemos valorizar seu papel na agricultura e na cultura. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que tem medo de touros, lembre-se de que com um pouco de conhecimento, podemos transformar o medo em compreensão e respeito. Difícil de acreditar, mas os capacetes romanos impressionavam as multidões. Esses espetáculos magníficos serviam para intimidar inimigos e impressionar os espectadores. Um exemplo marcante é o capacete de Nijmegen, uma peça incrível de bronze e prata. Essa arte não era apenas para proteção. Ela destaca como as demonstrações militares desempenhavam um papel importante na formação da percepção. Os romanos sabiam que um soldado com uma aparência ameaçadora poderia assustar os oponentes antes mesmo da primeira flecha ser disparada. Os desfiles não eram apenas festas, eram demonstrações estratégicas de força, destinadas a elevar o moral das tropas e mostrar poder diante dos civis. Esses capacetes, frequentemente adornados com padrões elaborados, mostravam a riqueza e a sofisticação da sociedade romana. Portanto, da próxima vez que você pensar em guerreiros antigos, lembre-se de que às vezes as maiores batalhas acontecem na mente. Você já pensou no escândalo do HSBC? O banco britânico HSBC se viu no centro de uma polêmica ao admitir que lavou bilhões de dólares para conhecidos cartéis de drogas. Essa revelação chocante causou perplexidade e indignação, já que ninguém foi responsabilizado criminalmente por essas ações ilegais em larga escala. O problema não era apenas o dinheiro. Esse caso destaca sérias falhas na responsabilidade corporativa e no sistema legal que permite que tais atos fiquem impunes. Muitos se perguntaram como uma instituição financeira tão grande pôde agir com tanta ousadia, facilitando crimes e evitando consequências graves. Essa situação acendeu um debate sobre se as leis punem adequadamente as corporações ou se elas simplesmente operam fora da lei. Com a confiança do público nas instituições financeiras diminuindo, a pergunta permanece: como podemos garantir que aqueles que estão no topo sejam responsabilizados por suas ações? Você sabia que Hong Kong já foi o líder em número de carros Rolls-Royce? Em algum momento, essa cidade vibrante teve a maior quantidade de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Esses carros luxuosos se tornaram um símbolo de riqueza e status entre os moradores abastados deste centro financeiro superpovoado.
Apesar das conhecidas limitações de espaço na cidade, muitos ricos optavam por investir e exibir seus carros Rolls-Royce, mostrando orgulhosamente sua riqueza. Cada carro representava não apenas riqueza, mas também o desejo dos moradores por prestígio em uma metrópole agitada, onde a competição por reconhecimento é intensa. A presença desses icônicos carros de luxo ilustrava claramente o sucesso econômico de Hong Kong naquela época, simbolizando uma cultura que valoriza luxo e exclusividade. Hoje, enquanto a cidade continua a prosperar, o legado de possuir esses carros prestigiados permanece um capítulo fascinante na história de Hong Kong. O que você acha que essa paixão por carros de luxo moldou na identidade da cidade? Incrível, mas é verdade. As bolas de futebol mudaram a história da televisão. Na época em que as TVs em preto e branco eram comuns, as bolas de futebol eram feitas com padrões característicos em preto e branco para serem mais visíveis na tela. Imagine como seria difícil acompanhar a bola durante um jogo emocionante se ela fosse de uma única cor. Esse design inteligente não apenas ajudava os espectadores a aproveitarem melhor a partida, mas também se tornou um símbolo do próprio futebol. Hoje, mesmo com a chegada das TVs coloridas, muitas bolas de futebol ainda mantêm esse visual clássico. O contraste marcante continua popular entre jogadores e torcedores, melhorando a experiência tanto em campo quanto na tela. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, pense em como esse design familiar resistiu ao tempo e mudou nossa percepção do futebol, tanto na tela quanto fora dela. Você já se perguntou por que as joias da coroa irlandesa desapareceram? Em 1907, ocorreu um crime impressionante no castelo de Dublin que ainda chama a atenção. As luxuosas joias da coroa da Irlanda, símbolos da grandeza real, foram roubadas em um ousado assalto, e apesar de extensas investigações, seu paradeiro continua sendo um mistério. Essas joias, incluindo uma estrela cravejada de diamantes e um majestoso colar, eram não apenas valiosas, mas também profundamente ligadas à identidade da Irlanda. Muitas teorias surgiram sobre o roubo, desde conspirações internas até espiões estrangeiros, mas nenhuma delas resultou em seu retorno. Imagine a emoção e a intriga enquanto os detetives seguiam cada pista, vasculhavam a cidade e até interrogavam suspeitos. Mais de um século depois, as pessoas ainda discutem como esse crime poderia ter acontecido e especulam sobre o destino das joias. Alguns acreditam que estão escondidas em lugares secretos, outros pensam que podem ter sido destruídas ou vendidas. O que você acha que aconteceu com esses tesouros reais? Incrível, mas é verdade. Treinos lembram a Matrix. Essa experiência única mergulha os participantes em um mundo onde artes marciais se encontram com a realidade simulada. Imagine cargas físicas intensas, que parecem cenas de um filme de ficção científica. Durante esses treinos, os participantes realizam movimentos que lembram artes marciais, levando seus corpos ao limite e superando desafios criados para simular os complexos cenários da Matrix. Não é apenas um esforço físico. Os participantes também desenvolvem flexibilidade mental, se adaptando a condições e situações em mudança que testam sua concentração e reflexos. Essa combinação de realidade e fantasia não só melhora a forma física, mas também a capacidade de tomar decisões rápidas. Com o tempo, esses treinos dinâmicos podem aumentar a confiança e a habilidade, transformando-os em uma aventura em um novo e emocionante mundo. Você está pronto para dar o próximo passo? Você já se perguntou por que alguns animais comem seus filhotes? Em casos surpreendentes como certos peixes, répteis e anfíbios, esse comportamento chocante pode ser parte de uma estratégia parental eficaz. Um estudo de 2019 mostrou que quando esses animais enfrentam superpopulação, o canibalismo pode aumentar significativamente as chances de sobrevivência dos filhotes restantes. Imagine uma mãe peixe que colocou centenas de ovos em um espaço limitado. Ela pode instintivamente perceber que, se muitos jovens competirem por recursos escassos, todos podem morrer. Ao sacrificar alguns, ela aumenta as chances de sobrevivência dos outros, que têm melhor acesso à comida e um ambiente menos lotado. Essa é uma realidade dura, mas a natureza muitas vezes age de maneiras que podem parecer cruéis do nosso ponto de vista humano. Então, da próxima vez que você pensar sobre a parentalidade no mundo animal, lembre-se de que às vezes a sobrevivência dos mais fortes tem um significado completamente diferente. Você pode se surpreender. A grande mancha de lixo do Pacífico é uma enorme quantidade de resíduos plásticos flutuando no Oceano Pacífico, e seu tamanho é estimado em 3 vezes a França.
Imagine essa vasta área do oceano cheia de todo tipo de lixo plástico, desde microplásticos até redes de pesca descartadas. As correntes oceânicas mantêm esse lixo em uma região específica, criando uma massa giratória que é difícil de remover. Cientistas e ecologistas estão profundamente preocupados com o impacto na vida marinha, já que muitos seres vivos ingerem ou ficam presos nesse plástico. Os esforços para resolver esse problema incluem projetos inovadores de limpeza e aumentar a conscientização sobre nosso consumo de plástico. Todos os anos, milhões de toneladas de plástico vão para nossos oceanos, o que significa que precisamos repensar como usamos e descartamos produtos plásticos. Juntos, podemos ajudar a evitar que mais plástico chegue aos nossos mares. Você não está curioso sobre como podemos resolver esse problema crescente? Os lagartos gêneros têm uma maneira única de sobreviver que surpreende os cientistas. Quando enfrentam predadores, esses incríveis lagartos podem soltar suas caudas, permitindo que escapem enquanto a cauda distrai o atacante. Essa habilidade notável não só ajuda na sobrevivência na natureza, mas também demonstra uma adaptação incomum. Após perder a cauda, os gêmeos podem crescer uma nova, mas ela pode não parecer exatamente como a original. Suas caudas muitas vezes não têm a mesma estrutura e cor, mas ainda assim funcionam como um mecanismo de defesa eficaz. Além desse truque surpreendente, os gêmeos têm outra característica interessante: sua pele é autolimpante. Isso significa que eles podem repelir sujeira e água, ajudando-os a se manterem limpos sem muito esforço. Essa incrível capacidade inspirou cientistas e engenheiros a desenvolver novos materiais para diversas aplicações, desde roupas até superfícies de construção. Imagine usar uma camisa que nunca se suja ou ter paredes que permanecem limpas sem lavagem. Os mistérios da biologia dos gêmeos continuam a surpreender pesquisadores e inspirar inovações que podem mudar nosso dia a dia. Você sabia que as árvores em Melbourne recebem cartas de amor? Essa tradição incrível mostra como os moradores da Austrália expressam seu carinho pela natureza. Os habitantes de Melbourne começaram a escrever cartas sinceras para as árvores próximas, elogiando sua beleza e o cuidado que proporcionam. Essa forma única de admiração não só destaca as árvores como celebridades locais, mas também demonstra a profunda conexão entre as pessoas e a natureza. As cartas agradecem pela sombra nos dias quentes, pelas cores vibrantes no outono e pela simples alegria de estar cercado de verde. É um lindo lembrete de que a natureza desempenha um papel importante em nossas vidas, promovendo o espírito comunitário e nos incentivando a sermos mais atentos ao nosso entorno. Essa prática encantadora até inspirou outros a se juntarem, criando uma rede de gratidão que enriquece tanto o meio ambiente quanto as relações na comunidade. Quem diria que as árvores poderiam unir as pessoas? Vamos revelar a verdade sobre o penny em circulação. Você sabia que atualmente existem cerca de 250 bilhões de pennies em circulação nos EUA? É uma quantidade incrível de moedas de cobre e zinco que, se empilhadas, poderiam chegar à Lua. Esses 250 bilhões de pennies pesam cerca de 1,38 bilhão de libras, o que equivale ao peso de aproximadamente 300 elefantes. Você pode estar se perguntando o que acontece com todas essas moedas. Muitas pessoas já não usam pennies com tanta frequência, pois os pagamentos sem dinheiro estão se tornando cada vez mais populares. Por exemplo, alguns estados até estão considerando abolir completamente o penny. No entanto, o penny ainda desempenha um papel importante nas transações do dia a dia. É interessante notar que a história do penny começa em 1793, tornando-o uma das moedas mais antigas da história americana. Então, da próxima vez que você encontrar um penny no chão, lembre-se de que até mesmo essa pequena moeda faz parte de uma enorme coleção que existe há mais de 200 anos.